Salve, salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Márcio, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Amigos Coffee BR. E é o seguinte, rapaziada, antes de começar aqui, eu vou pedir para vocês deixarem o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Se vocês puderem também compartilhar nos grupos de vocês, Facebook, Instagram, onde vocês puderem aí, eu agradeço para expandir um pouco mais o canal e a gente poder trazer mais conteúdo para vocês. Então é o seguinte, hoje vocês tiveram aí mais cedo um vídeo do Samuca explicando para vocês um pouco sobre as cartas de grupo, né? Ficou bastante interessante o vídeo, ficou relativamente explicado, faltou algumas coisas porque como a gente não consegue explicar tudo num vídeo só, ele vai trazer mais informações para vocês depois, beleza? E eu decidi gravar aqui agora um vídeo não muito curto nem muito longo, falar um pouquinho sobre as cartas de opção. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente entende que ainda tem vários jogadores que não conseguem entender a dinâmica de algumas coisas. Então a gente está fazendo um padrão. Falamos sobre as cartas de grupo, vamos falar agora um pouco sobre já as de opção. Depois o Samuca vai voltar a falar sobre as de grupo e depois eu vou falar um pouco mais sobre as pedras, que é a parte mais importante. As cartas também são. E as pedras eu acho que é um assunto bem delicado e bem complicado para muita gente aí. Tem muita gente que simplesmente pega as pedras e equipa e tá tudo certo. Vamos dar porrada e foda-se o resto, né? Eu acho que não é assim. Eu acho que a gente tem que analisar direitinho para a gente ter um percentual de pontuação. Não só a pontuação, mas os eventos que vêm, como esse Haumaru que está rolando aqui nessa collab. Se a galera entender melhor as cartas, as pedras, né, fica mais fácil de derrotar os chefes. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas cartas de opção para vocês entenderem. E na sequência aí, amanhã ou depois, a gente joga um outro vídeo falando do restante das cartas de grupo. E depois eu finalizo aqui com as pedras, em 2 vídeos. E aí a gente vai seguir um protocolo. Logo depois disso a gente vai falar de personagens, de habilidades, né? De características, do que significa aquele soquinho na pedra, aquela mãozinha dando magia, aquela mãozinha aberta. Algumas características que tem nas pedras e embutem nos jogadores também, nos lutadores, perdão. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma ideia rápida aqui sobre as cartas de opção. Vocês vão entender um pouquinho mais aqui sobre essas cartas, saber o que fazer com elas e a forma como equipar. E aí a gente vai trazer o restante das cartas de grupo depois, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui entendendo o seguinte. Vamos começar por essas cartas aqui que tem as fotinhas dos personagens. Antes de abrir qualquer carta aqui, se essas cartas que tem a foto dos personagens você estiver visualizando, é simples de entender. São cartas que têm um atributo especial para esse personagem. Então são cartas que particularmente não é legal usar em outros personagens, certo? O esquema é usar no personagem. Vamos abrir, por exemplo, aqui a da Athena. A Athena é o seguinte, são sempre 3 características. A primeira aumenta a taxa de crítica em 1.7, reduz a duração dos efeitos de atordoar, congelar e petrificar em 10. Esses 2 primeiros aqui, essas 2 primeiras características vão ser aplicadas em qualquer personagem que você equipar. As 2. Agora, a questão é a última, né? Que é exclusiva para Athena, certo? Esses 15% de ganhar super armadura, beleza? Então, basicamente, todas essas cartas têm essas características. A última sempre vai ser exclusiva para o personagem cuja a foto está na carta. Isso é fácil de entender e eu acho que eu não vou me aprofundar muito nisso não, certo? E aí nós vamos pular aqui agora e nós vamos falar dessas cartas aqui, que são cartas de elementos. Desde essa, que a gente só consegue essas cartas ou no banner ou fazendo combinações, tá? Essas cartas são cartas de elementos. São 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. São cartas específicas. Não podem ser equipadas em lutadores que o elemento não seja da característica da carta. Beleza? Então é simples de entender também. Lutador roxo, certo? E reduz o tempo de recarga de habilidade. São boas essas cartas, Márcio? Relativamente são razoáveis, não são nem boas nem ruins. Pra mim não fede, não cheira, vamos falar assim no português bem claro. Porque ela não te dá muita coisa.
interessante para o personagem. Mas se você não tiver outras cartas para equipar nesse personagem roxo, ela fica interessante sim. Ela vai aumentar o ataque. PS é uma coisa que não conta muito nesse jogo. Não adianta você ter um alto índice de PS e não ter ataque, né? Essa aqui já é para elemento azul. Também a mesma coisa, né? É a mesma coisa da outra. Essa aqui vermelho, né? É a mesma coisa. Elas são basicamente todas iguais, cada uma para o seu elemento. Beleza? Falando das cartas de opção, algumas cartas de opção que nós temos aqui são de banners SS e outras de banner BS. Essa da Mai é do primeiro banner SS que lançou, banner da Athena e da Mai, e aí eles lançaram essa carta. Essa carta aqui, ela é específica também para lutadora feminina. Qualquer lutadora feminina, esse terceiro atributo vai se aplicar. O aumento de ataque e a super armadura por 2 segundos. Mas você precisa entender que, ó, tá escrito aqui, ao alternar com uma lutadora feminina. Então você, além de estar jogando com uma feminina, você tem que alternar para outra feminina, certo? Então é isso. Essa carta de opção foi do primeiro banner BS, certo? Primeiro banner BS que teve, desculpa, não foi do primeiro banner BS, foi do segundo, foi o Crisálide e o Guise. Foi essa carta aqui que pode servir para qualquer personagem, porque ela tem 50% de aumentar o ataque, 50% de chance de aumentar o ataque e a habilidade de explodir. Então isso aqui para qualquer personagem serve. A primeira carta de opção de banner BS foi essa do Rugal aqui, tá vendo? Essa também serve para qualquer personagem. Então nós temos aqui algumas cartas de banner SS, como a da Mai, por exemplo, como a do banner do Kyo e do Iori, né? Que está aqui, só que ela já é específica para lutadores SS, aumenta o ataque em 13%, dá super armadura ao alternar por um lutador da linha especial, então só serve para lutadores SS, beleza? E aí nós vamos ter também aqui essa de opção do banner do Ignis e do Zero, que é voltada para lutadores síndrome do chefe. Então se você tem essa carta, se você não equipar em algum BS, você só vai ter esses dois atributos daqui de cima. Esse terceiro esquece, não vai ter. Beleza? E aqui nós temos as cartas de opção da missão épica, que só servem para lá. Essas cartas aqui basicamente equipar em personagem para você jogar em outros lugares que não seja na missão épica, nem vale a pena. Tá vendo? Nem vale a pena. Que é focado em lutador equilíbrio e remove a perícia de mundo perverso. É algumas fases da missão épica que se você não tiver equipado com essa carta, o chefe não toma dano. Beleza? Então são essas 3 cartas, a do Zero, a do Máxima e a do Ignis. Essa é outra de opção do banner do Kai e da Kula, que é focada para lutadores SS também. O importante é vocês olharem as cartas e lerem as características. Essa do banner da King e a Yuri também é voltada para lutadores linha especial. As cartas de opção de collab é difícil a gente ficar falando aqui agora porque elas não voltam mais. Como por exemplo essa do Guilty Gear, ela é só para os lutadores Guilty Gear e elas não voltam mais, a não ser que volte a collab. Mas eu acho que se voltar a collab, voltam cartas novas. Vem na verdade cartas novas, beleza? Então são cartas específicas. Essa aqui, por exemplo, é do banner do Ash e ela é voltada para lutadores BS, certo? E aí nós vamos ter várias outras cartas aqui de banner e também de collab. Uma carta que veio num banner há um tempo atrás, na verdade foi no banner da senhorita Choi com a Shermie, que eu particularmente eu acho que a Shermie é horrorosa, mas tudo bem, cada um tem um gosto. Mas veio no banner delas essa carta. Essa carta é como se fosse a cereja do bolo para lutadores X. Qualquer lutador X que tiver equipado com essa carta vai ter essa vantagem, que são poucas as cartas que dão, é o aumento de taxa de crítico em 8%, não é qualquer carta que dá isso aqui, beleza? Então poucas pessoas têm, quem tem estourou. E aí nós temos outras cartas de opção aqui, essas cartas dos banners X, que são voltadas para lutadores extremos, assim como algumas de grupo que o Samuka mencionou no vídeo anterior, né, que são voltadas para lutadores extremos. Não adianta colocar em outro lutador que não vai ter esse efeito aqui. Então basicamente é o seguinte, quando você tiver 3 efeitos na carta, os 2 primeiros efeitos eles vão servir para qualquer personagem.
A questão é, o efeito especial, se tiver direcionado para linha especial, para BS, para X, não se aplicam a qualquer lutador. Ele não vai causar efeito no lutador se tiver colocado errado, beleza? Simples assim. Falando das cartas de opção, das cartas 5 estrelas, eu separei aqui 4 cartas que eu acho que são as melhores aqui. As outras elas são muito simples demais, né? Aqui são cartas que não dão PC, não dão atributos, dá pouca coisa. São cartas colecionáveis ou para você reciclar ou para você usar para transcender outras cartas. Mas nós temos aqui 4, tem até mais de 4, mas vamos ver aqui, ó. Essa aqui é interessante, aumenta a defesa, mas essa carta é interessante para o Colossal, porque ela reduz o tempo de recarga de troca de toda a equipe. Então é boa para o Colossal e para o Raid da guilda. Quem puder ter essa carta, vai atrás. Essa carta aqui é interessante porque ela reduz o tempo de recarga de habilidade em quase 2 segundos. Isso é interessante para lutadores que não tem concentrar. Aqueles lutadores que você desperta com despertar roxo comum, você coloca 2 cartas dessas nele, você usa as habilidades muito rapidamente. Beleza? Essa aqui tem o mesmo atributo daquela, só que ela aumenta a defesa e a outra aumenta a PS. Essa tem o mesmo atributo daquela da Angel, que reduz a recarga de troca, só que essa eu acho mais interessante, porque ela também aumenta a taxa de crítico, beleza? E aí nós vamos falar aqui agora dessa outra carta de opção aqui, que eu acho bacana pra caramba, pra quem quer subir o PC. Para quem quer PC alto, essa é a carta. Além de aumentar o ataque, ela aumenta a taxa de crítico e o dano de crítico. Essa é a melhor carta para colocar em qualquer lutador para subir o PC. Só que entendam, quanto maior o índice de crítico e ataque do personagem, mais ela vai subir o PC. Certo? Aí eu vou mostrar na prática aqui para vocês entenderem como é que funciona. E temos algumas cartas aqui. Essa, por exemplo, é voltada para lutador e equilíbrio. Certo? Tá, dá para ver aqui na descrição. Essa carta aqui vai melhorar o choque ou frio, né? E vai melhorar o choque frio. Essa carta aqui, ela tem 50% de chance de causar dano de frio. Então, se você tiver um lutador que não tenha frio e precisa causar o frio, você pode equipar essa carta nele que ela vai te dar 50% de chance. Fora essa carta, nós temos uma só aqui, que é essa que dá 100% de chance de causar dano de choque. Então estou jogando no raid, meu personagem não tem choque, eu posso equipar essa carta nele, que esse atributo do choque ele vai começar a ter. Então ele vai causar choque por causa da carta. Fechou? Deu para entender, né? Então basicamente é isso aqui, né? Nós temos aí outras cartas, mas são cartas que às vezes nem compensa falar muito, porque só ler a característica vocês vão ver que a carta não é boa. Essa aqui foi de um evento da Vanessa do beisebol. Ela é legal porque ela aumenta o sangramento e veneno, né? Para quem precisa disso, ela só aumenta, ela não dá. Existe uma diferença entre dar e aumentar. Essa aqui aumenta o dano de sangramento. Se a gente for comparar, por exemplo, com aquela que eu mostrei para vocês, ó, da Charme, ela causa o dano de choque. Então ela vai sempre causar o dano de choque. Aquela outra, ela aumenta o dano de sangramento e veneno. Beleza? Vocês veem a diferença aqui, ó. Aumentar é uma coisa, causar é outra. Aumentar, o personagem tem que ter o dodge. Causar, o personagem não precisa ter, que ele vai causar o dodge. Essa aqui é focada por uma collab que teve, não tem o que falar. E aí nós temos outras cartas aqui que são simples. Essa carta aqui é específica para o Goenitz, né? Você consegue ela na aventura épica e aí por aí vai. Daqui para baixo são porcarias. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui aquela do PC, a da Kazumi de Natal, para quem quiser ver a diferença que ela faz aqui num lutador. Vamos pegar o Kyo. Essa conta secundária aqui não é minha conta principal, mas dá pra gente ter uma noção, ó. Ele, como tem bastante ataque e crítico, eu coloquei uma nele e olha o quanto de PC que sobe quando vai ser equipado nela. Claro que ele não vai subir o que eu espero, porque ele ainda está D3, mas dá pra gente ter uma noção aqui, ó, 8.700 de PC. Se a gente pegar um lutador como a Athena, por exemplo, e remover essa carta dela, e vamos colocar essa aqui, que a Athena é muito melhor, olha o quanto vai subir de PC, galera. 18.000 de PC, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido.
Não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like aí, beleza? Até a próxima e um abraço.